Bom dia, queridos amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da senhora Meli, para mais um dia de estudo do Apocalipse. Nosso abraço fraterno a todos pela presença, assim como os nossos amigos que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, Rádio Brasil Espírita de Maceió, YouTube e Facebook. Para iniciar a nossa atividade, eu convido o Júlio César para que faça a prece inicial. Mestre Jesus, amigo, irmão, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova a cada semana para este encontro de amigos, irmãos, pelas redes sociais, aqui presentes, encarnados e desencarnados, para aquele intercâmbio salutar de apontamentos em torno dos teus ensinamentos, especificamente o Apocalipse, que nos foi transmitido por João. Agradecemos pela oportunidade, pelo acréscimo de misericórdia e de confiança, que possamos nós realizarmos o melhor ao nosso alcance, sob teu amparo, proteção e misericórdia. Que assim seja. Bom dia para todos. Sejam bem-vindos ao mundo fantástico dos espíritos. Tendo na casa de Kardec o anfitrião, o diplomata de Jesus, que é o nosso benfeitor Allan Kardec, que a nossa manhã possa representar mais um instante de espiritualidade, de fraternidade, de conhecimento, que possamos todos nós aproveitar esse ambiente, que também é terapêutico, aonde os benfeitores espirituais nos acolhem para oferecer recursos de soerguimento, de atividade de fortalecimento para todos nós no que remonta à parte moral, psicológica, energética, enfim. Lembrando também que o nosso ambiente é acolhedor para os espíritos em sofrimento. Por isso a nossa reunião ela não se limita apenas no que remonta à parte de um estudo, porque a Casa Espírita, além de escola, cumprindo a sua missão de divulgar o espiritismo cristão, também é um hospital. Um ambiente de convívio em que nós buscamos atender às nossas dificuldades, às nossas mazelas. Então, que o estudo possa favorecer a todos. Vocês que estão vindo à casa a primeira vez, se sintam acolhidos, como também os amigos que estão nos seus lares, que nós carinhosamente chamamos de web amigos cristãos, que os lares recebam a equipe espiritual que nesse momento já se movimenta levando os recursos para atender aos nossos familiares também. E aqueles que não acessam ao vivo e que vão ver depois, que esse material possa ser compartilhado, possa ser dividido nas redes sociais, para que a gente possa espalhar o bem. Aliás, eu lancei uma campanha, #compartilhe só o bem. Reflitam sobre isso. Compartilhe só o bem. Pois bem, bom dia, Júlio, bom dia a todos que estão aqui conosco, Denise. Nós vamos fazer a leitura, então, do Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, que significa revelação, revelare, tirar o véu. Vamos fazer a leitura do capítulo 11, que é o objeto do trabalho atualmente nosso. Nós estamos situando o estudo de hoje com o tema a besta que sobe do abismo, inserida no versículo 7º, mas eu vou fazer a leitura de todo o texto. Primeiro versículo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te,
e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. O nosso web amigo, aqueles que estão no chat, bom dia, Renata. Substituição aqui está assim, voluntariosa. Seja bem-vinda, minha filha. Estão possivelmente perplexos com essa leitura, porque um texto é impactante, simbólico e nos causa até um certo temor. Arrepios. Arrepios. Noite de horrores, ou manhã de horrores, né? Nós estamos em pleno sábado, dia 19/10. Eu vou agora fazer a leitura do verso 7º e do 8º apenas. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade espiritualmente, ou que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vamos fazer a conexão com o ritmo que está sendo empreendido no estudo. As 2 testemunhas representam as vozes dos céus,
os espíritos que atuam sobre o ponto de vista da difusão da mensagem viva do Evangelho. Então, testemunhas, na verdade, é um grupo de espíritos que já atingiram um nível superior de evolução, e eles são, no dizer de Paulo de Tarso, cartas vivas do Evangelho. Além de divulgá-la, eles vivem ou vivenciam. Esta é a carta viva. Ela não é um papel morto. O filósofo, por excelência, se compromete com a vivência do que ele estuda, divulga e acredita. Esse é um ponto fundamental. A filosofia é o amor à sabedoria, a busca da verdade sob qualquer condição, sem subterfúgios. A verdade, a ética, a justiça é o pilar de sustentação para a vitória sobre si mesmo. Essas duas testemunhas representam facetas da vontade superior que opera no encaminhamento do indivíduo ou da coletividade. Ficou claro? Então nós temos que refletir que o primeiro compromisso do cristão é transformar a si mesmo. E o cristão, sob a inspiração de Jesus, perceberá que ele não consegue sozinho. Ele precisa de compreender a circunstância em que ele está trabalhando, que ele está caminhando. E nessa circunstância, temos sempre companheiros, afins, família espiritual, ou outros que estão em condição de mais precariedade, que necessitam do pão como nós outros. Então aqui a gente observa que o Evangelho é uma proposta de trazer sentimento, ou amor, e amor e verdade se confundem. A gente esvaziou na sociedade moderna a palavra amor e a palavra verdade. Verdade se confunde com intelectualidade. E amor é confundida como um sentimento apenas, que muitas vezes se pauta em interesses imediatistas, desejos, sensações. A palavra amor é muito mais ampla. Ela tem um significado sagrado. E o que é o sagrado? Sagrado é a função que dá sentido. Então o amor é uma função também, que vai dar sentido à vida. Por isso que preenche, completa, eterniza, integra. A teoria do egoísmo separa, violenta, constrange, coagula, estanca. Pegaram? Cria barreiras. Essa é a teoria do egoísmo. Então as duas testemunhas são enviadas para representar a mensagem do Senhor. João Batista diz: é necessário que ele cresça, o amor, a verdade, a sabedoria. Historicamente, é necessário que Jesus, o governador espiritual, cresça e que eu me diminua. Então eu sou mensageiro, João está dizendo, eu sou mensageiro, mas eu não sou digno, porque eu não sei. Eu não compreendo de verdade. Eu não vivo em plenitude. Pegaram aí? Isso é espetacular. Porque o sábio é aquele que nada sabe. De duas uma, ou o sábio sabe tudo, ou o sábio é um grande ignorante. Então, na essência, o filósofo sabe que nada sabe. João Batista representa. Allan Kardec conta para nós sobre isso. Quando ele se cala, no seu sentido humano, vaidoso, orgulhoso, ele apaga o nome dele da história. Não me chamo mais Hippolyte Léon Denisard Rivail. Vou usar um pseudônimo. Qualquer nome aí, Allan Kardec. Porque, inclusive, isso tem a ver com o meu período de vivência entre sacerdotes, druidas, que é
que é uma filosofia, que é uma tradição esquecida no nosso mundo ocidental. Se nós fizermos um curso aprofundado do druidismo, nós vamos encontrar o que nós temos em espiritismo, obviamente com uma linguagem antiga. As tríades, Deus, Espírito, Matéria, e aí vai. Reencarnação, evolução. Aliás, sabem o que significa evolução, sob o ponto de vista humano? Superar o egoísmo. Guardem essa frase. A evolução é superar o egoísmo. Sob o ponto de vista humano, de humanidade, de virtude, de ética, de moral, de sentimento. Vencer o egoísmo, você está sendo humano. Generoso, paciente, virtuoso, e aí, etc, etc, etc. Pois bem, essas testemunhas, sob o ponto de vista histórico, foram os cristãos. Está de acordo, Júlio? Já trabalhamos isso anteriormente. Os cristãos, as primeiras igrejas, a partir da Igreja do Caminho. E qual o objetivo da Igreja do Caminho? Uma instituição religiosa? Departamento? Chefe? Não. O objetivo da Igreja do Caminho era atender os caminhantes, os caminheiros, os homens que estavam passando pela vida em sofrimento, para levar a mensagem e acolher, passando o hipoglós, o metiolate, né, sedação, antibiótico, dentro de um ponto de vista moderno. Ficou claro? Ou seja, consolo, porque a mensagem é para consolar, esclarecer, orientar, encaminhar e acompanhar. Sintetizei o trabalho do cristão. Quer que repete? Acolhimento, orientação, esclarecimento, encaminhamento e acompanhamento. Nós desenvolvemos sob o ponto de vista da inspiração, e quem me ditou essa trajetória, que nós demos o título de Trajetória Educativa Terapêutica na Casa Espírita, foi o Espírito Sheila. Tem aqui a síntese do trabalho do cristão. Mas nesse movimento do cristianismo, sobre esse ponto de vista do consolo que o espiritismo representa, naturalmente as trevas vão aparecer. E eu vou pedir para o Júlio falar sobre o que poderia ser as trevas, a besta que vai surgir dentro desse contexto filosófico e íntimo, e não histórico. Na parte histórica eu volto. Ok. A besta que sobe do abismo, evidentemente que nós temos o Espiritismo, ele busca nos alertar para o processo de evolução, que o Beto já deu aqui uma tônica, que é o combate ao egoísmo. E o combate ao egoísmo é o cerne. Se nós formos analisar, formos expressar no único propósito mais fundamental toda a revelação, principalmente a revelação espírita, a tônica é o combate ao egoísmo. Porque os sentimentos são as matrizes das edificações, das construções do mundo. Então, o nosso trabalho em Espiritismo é a identificação do nosso campo interior, do que vigora no campo interior, porque André Luiz vai nos ensinar na sua obra, num de seus livros, que o estado de espírito tende a exteriorizar, ou seja, o estado de espírito que é cultivado interiormente, ele vai se exteriorizar. Porque os nossos sentimentos propõem buscas. A besta que sobe do abismo, então, ela vai expressar o egoísmo em crescimento interiormente dentro de nós. E se nós não combatermos, não domarmos essa inclinação má, porque a partir do momento em que ocorre o acréscimo da vontade, a paixão é o acréscimo da vontade, daquele que se entregou ao abuso de um instinto que foi desenvolvido ao longo da evolução, desde a simplicidade no átomo até
o desabrochar da razão no reino humano, esse instinto foi desenvolvido para a realização de grandes coisas, em termos morais, espirituais, na expressão do amor. Mas quando nós deixamos esse amor próprio, que é o egoísmo, o amor próprio, que é necessário, que é importante, que é essencial também para a autoafirmação do ser para tomar posse da cota de felicidade que todos temos direito. Mas quando deixamos crescer de forma abusiva, então nós deixamos o monstro crescer na intimidade e, evidentemente, vai se expressar na sociedade e vai contaminar toda a sociedade. Então é por isso que nós vamos encontrar os símbolos, 3 símbolos importantes no estudo do Apocalipse. Isso vai ser bem detalhado ainda. Já vem sendo detalhado, ainda vai ser mais ainda. Que os símbolos são a Babilônia, o Império Romano e o Império Romano místico. Três aspectos da exteriorização do nosso egoísmo no mundo em termos coletivos, que representa aí a manifestação da besta. Então esse egoísmo, por isso é que o Espiritismo é muito enfático, os espíritos são muito enfáticos quando trata do espiritismo, do egoísmo, na codificação no Livro dos Espíritos. A questão 913, nós sempre repetimos muito. O egoísmo é apontado como a maior chaga da sociedade. A maior chaga da sociedade. E Allan Kardec vai definir nos seus comentários que nós devemos focar o trabalho de saneamento, mesmo o empenho de sanear, por exemplo, debelar doenças, debelar bactérias e vírus, nós devemos também atacar o egoísmo na nossa intimidade. Como se combate uma doença pertinaz, porque o egoísmo vai se exteriorizar. E, em sequência à questão 914, nós vamos encontrar que, após o trabalho educativo de combate ao egoísmo, é necessário reformar as instituições, que dão expansão, incentivo e retroalimentam o egoísmo. O egoísmo cria as instituições e as instituições retroalimentam o egoísmo. Então vamos vivendo num círculo vicioso, num ciclo fechado. E na questão 799, se não me engano, os espíritos são mais enfáticos ainda. Quando Kardec pergunta como pode o espiritismo acelerar o progresso da humanidade, eles vão dizer lá para nós, com todas as letras, pela destruição do materialismo, uma das chagas da sociedade. Então nós vemos que só por essas 3 questões, 913, 914, 799, nós vemos que não é fácil nós operarmos essa transformação. Júlio entrou falando de aspectos interessantes e nós não combinamos algumas coisas, porque não deu tempo, mas ele acabou me dando condições de organizar as ideias e para que a gente não perca o que me foi passado essa madrugada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de Emmanuel e Honório Abreu, que têm nos ajudado no encaminhamento desse projeto, que é de uma magnitude que nós desconhecemos. E nessas preparações, o Júlio falou sobre o papel do Espiritismo. Um livro organizado por Arnaldo Rocha, nosso querido, saudoso amigo, que foi coordenador e parceiro de Chico Xavier nos tempos de Pedro Leopoldo. Desde 46 até 59, eles trabalharam juntinhos, de uma forma muito especial, amiga e produtiva. Fundaram o Centro Espírita Meimei, e porque era necessário esse trabalho para que eles pudessem, inclusive, atender a uma legião de espíritos vinculados ao processo da besta, a besta apocalíptica, que representa, repetindo, os aspectos íntimos
que à medida em que você acende uma luz, naturalmente a besta surge. A besta é a serpente do Apocalipse, ou melhor, da Gênesis, ou do Gênesis. Lembram? A história de Adão, Eva e a serpente. A besta ou a serpente representa a insinuação que atende ou que atua para despertar o prazer. O prazer primitivo. A paixão desgovernada. Então, a besta é insinuosa e ela vai promover um chamado jogo da sedução. A sedução que, vamos dizer assim, cria um impedimento, subterfúgios, para que a gente não atinja os objetivos a que nós nos propusemos. Por exemplo, quando reencarnamos. Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Existe a missão, a meta a ser alcançada. Mas no processo existe provas e expiação. Prova, teste, para você chegar na meta. Expiação, o conflito íntimo. Tendemos a falar que expiação é purgação material, física. O que pode acontecer naturalmente. Mas a expiação que nos interessa é a moral, é a psicológica. O querer e não conseguir, a dúvida, o medo. Tudo isso que favorece para que a gente não compreenda a luz, a realidade. Então, o médium, por exemplo, entra numa sintonia com a besta. A besta surge, porque a luz apareceu. Isso é importante a gente entender. Enquanto não tiver luz, a besta está adormecida no abismo. A imagem é clara? Ou obscura? Tenebrosa? Tem muita gente que vai falar da besta e fala assim, não, esse assunto não toca não, porque eu não quero falar de doença. Eu não quero tocar no problema. Ah, vamos brincar, esquece isso, deixa para lá. São subterfúgios para você fugir. Se a besta apareceu consubstanciada no problema, na doença, na desencarnação, na calúnia, na difamação, na crise econômica, seja que for, ela surgiu porque chegou o momento. Ela foi acordada. Certo? Ficou claro essa imagem? Eu estou julgando aqui para cima, para a gente pegar. O que é besta? O Divaldo fala que ele já viu muitas bestas do Apocalipse. Porque, na verdade, tem muita gente metida a besta. Né? E querem fazer do Apocalipse apenas acontecimentos escatológicos, finalísticos, que faz parte. É fruto teratológico de interpretação. Faz parte do processo da evolução. Não tem nada errado. Só que nós temos que buscar traduzir a teoria espírita como uma chave para acessar a revelação. Pois bem, dei essa volta. Arnaldo Rocha organiza, com autorização de Chico, mensagens que formaram 3 livros. 2 pela FEB e 1 que atuou há poucos anos, os companheiros lá de Pedro Leopoldo lançaram. Que foram reuniões, mensagens, que vieram lá no Grupo Meimei. A maioria através de Chico, sob o ponto de vista da psicofonia. E aí nós encontramos, Júlio, uma mensagem que está no livro Vozes do Grande Além, que é um livro que a gente estuda permanentemente. São 2 livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. No livro Vozes, que é o segundo, tem uma lição intitulada Esclarecimento, é a lição 12. É um livro pouco estudado do movimento espírita. Estudem, é a dica. Esta mensagem do espírito André Luiz. O André Luiz vai dizer o seguinte, que muitos julgaram estranho, ficaram espantados com o esforço dele em trazer nosso lar
e coleção. E, na verdade, André Luiz vem dizer o seguinte, que por que estas revelações sobre o mundo espiritual? Primeira coisa, a teoria espírita, ela tem um aspecto que nenhuma outra tradição oferece. O mundo espiritual, a mediunidade, o intercâmbio entre os mundos, certo? Isso é um diferencial espírita. E o André Luiz vem dizer o seguinte, o que na verdade importa é o mundo íntimo. Porque tudo que ele contou sobre o mundo espírita, ou sobre o mundo espiritual, nosso lar, umbral, outras colônias, como que tem lá, como que se dá a organização. Lembram do Parque das Águas? Não é? Domingo à tarde eles se reúnem, opa, tem calendário, eles comemoram festividades. Tudo isso para dizer que a vida prossegue, certo? Mas o que é mais importante é o seguinte, que isso vem corroborar com a teoria, ou melhor, com os ensinamentos do Evangelho, que dão luz, colorido, vida a todas as tradições antigas, a todas as priscas teologias. Nós falamos muito de Hermes no Egito, vocês que têm nos acompanhado. Hermes por quê? Porque a raça que veio auxiliar o planeta na evolução, sob o ponto de vista social, científico e religioso, ela está simbolizada na chamada raça adâmica. Allan Kardec, o livro A Gênese. Essa raça adâmica, conforme o Livro dos Espíritos, questão 51, chegou aqui na Terra por volta de 4.000 anos antes de Jesus. Ok? E ela, Emmanuel conta, que nós temos braços dessa raça no Egito, os hebreus, na Índia e etc. Pois bem, então todas elas foram interpretando uma essência que veio do mundo espiritual, que é o que nós estamos estudando hoje aqui em Espiritismo e em Evangelho. Mas o marco fundamental da história evolutiva se deu com Jesus. Porque Jesus veio trazer o ingrediente que faltava nas outras filosofias, ou nas filosofias que prepararam o caminho para ele. Qual foi o ingrediente? Vivenciação. Sob o ponto de vista da fraternidade. Porque, diga-se de passagem, a filosofia, se nós buscarmos Pitágoras, o pai, vamos dizer assim, da filosofia greco, ele definiu muito claramente que a filosofia ela tem a ver com o amor natural, a verdade. E a verdade, ela se agiganta na vivência. Então, Jesus veio viver. E ele, na condição máxima de evolução planetária, ele deixou para nós todos os exemplos que podem, ou devem, como queiram, nos inspirar na trajetória de humanidade. Jesus, então, muitos tentaram deturpar a mensagem quando fizeram dele Deus. Quando insistiram em, por exemplo, dizer que ele não esteve encarnado, que ele tinha um corpo de gás, um corpo fluídico, que todo o palco da cruz foi uma encenação, e que ele bebeu do leite de Maria sem nenhuma necessidade. Isso é adulterar um dos princípios mais importantes da mensagem dele. Porque ele não foi um vã simulacro, como escreveu Allan Kardec no livro A Gênese. Ele foi um homem muito especial. E a humanidade real de Jesus, ela consubstancia tudo que a gente precisa de trabalhar. E se trabalhado, seremos felizes. Você se realiza sendo homem. Não queira ser espírito sem ser
homem. E não estou falando homem, matéria, paixão. Não. Eu estou falando H maiúsculo de humanidade. Benevolência, indulgência, perdão, amor, integração, resignação, paciência. Todas as vezes que nós nos movimentamos no desenvolvimento dessas virtudes, você se completa, você se encontra, você se realiza, você é feliz. Então, felicidade é estado de alma. E é o prêmio do bom combate. No dizer de Immanuel Kant, é amar a verdade e o dever. Sem realizar o dever, você não será feliz. Mas não dever, obrigação, que é uma palavra também esvaziada, e nós temos trabalhado isso aqui nos últimos estudos. A gente acha que dever é aquilo assim, ó, sábado de manhã, ai meu Deus, tem reunião na FEAC. Eu vou lá por obrigação. Se você vier por obrigação, prazo de validade, combinado? Daqui a pouco você não vai vir mais. Agora, se você vier porque percebe que é bom para você, você passa a amar este movimento. Então, é um ato consciente e voluntário, porque ninguém te obriga. Certo? Então, o André Luiz, para não estender, ele diz assim, que o mundo espiritual, nessa lição 12, Júlio, o mundo espiritual, dá uma passeada o olho aí. O mundo espiritual representa o mundo íntimo. Nosso lar, umbral, morada nova, numa linguagem bem espírita. Esse mundo espiritual tem a ver com o seu mundo íntimo. Aonde você habita atualmente? Na sua casa íntima? No umbral? Ou você habita numa morada resplandecente? Quer um exemplo prático? Nós vivemos em departamentos, nós temos dificuldade. Foi falado aqui outro dia no estudo, foi um companheiro que trouxe uma posição aqui, um comentário que um expositor disse que, pautado na psicologia de Jung, que nós temos as nossas máscaras, que elas são necessárias, que nós vivemos apoiados nela. Lembra, Denise? É isso mesmo, isso é uma teoria para interpretar o comportamento. Mas nós, como espíritas cristãos, que estamos estudando o Apocalipse, que estamos nos deparando com a besta, nós já estamos descobrindo o seguinte, que todas as nossas máscaras, que alguns tratados psicológicos definem como necessárias, para ter um ajuste social, nós gostaríamos de trabalhar no outro sentido, dando razão e sem discutir a aplicação dessas teorias no laboratório dos consultórios ou das terapias que são implementadas. Nós queremos um outro debate, que é o que o Espiritismo propõe. Combater a besta. Porque se a besta sustenta a sua máscara, ela tem que ser desarticulada. Porque você não precisa de colocar máscara para ser você. Ficou claro isso aí? Eu coloco a máscara de santo, hipocrisia. Eu coloco a máscara de bonzinho para ajustar com a minha esposa. O que significa isso? Incompatibilidade com o que eu estou buscando. Eu estou buscando a verdade. A verdade, ela não pode ser substituída por nada. Porque senão eu estarei sendo indigno, corrupto. Eu estarei vendendo o que é o mais legítimo e o que vai garantir a minha estrutura psicológica. Mesmo que a sociedade te tenha como alguém alienado, fanático. Você não pode abrir mão disso. Agora, concessão é uma outra coisa. Negociar para um bom relacionamento é válido, Cláudia. Quer um exemplo? Eu e a Cláudia convivemos aqui na FEAC. Não, na FEAC não vai dar não, Cláudia. Nós somos irmãos. Moramos na mesma casa. A Cláudia diz assim para mim, esse exemplo eu acho muito legal. Se vocês não acharem, por favor, depois a gente bate um papo, pós-reunião. A Cláudia, o Carlos Alberto,
por favor, essa gaveta é minha, eu guardo as minhas coisas aqui, eu te peço, não mexa na minha gaveta. É um direito dela? Sim. Justo. Isso é uma questão dela. Ela não quer que eu mexa. Aí eu vou aplicar um princípio evangélico. Eu vou andar com Jesus. Topa? Ela falou para mim não mexer na gaveta, porque eu vou mexer. Eu tenho que respeitar. Porque se eu mexer na gaveta dela, eu vou estar dando direito para ela mexer na minha gaveta, e ali na minha gaveta tem uma privacidade lá que eu não quero expor. Então eu negocio, Cláudia. Eu negocio. Eu não vou mexer na sua gaveta. Para a gente viver legal. Beleza? Eu te respeito, você me respeita. Tá justo essa posição? Pitágoras, Platão dizia que a justiça é colocar cada coisa no seu lugar. Então, ponto. É isso é justo. Agora, uma outra coisa é no meu relacionamento, a Cláudia falar assim para mim, não mexa na minha gaveta porque eu tenho uma arma e eu vou usar essa arma para tirar a vida de alguém. Eu sou irmão da Cláudia. Eu gosto da Cláudia. E eu estou vendo que a Cláudia está em perigo. Em nome de uma concessão, de uma boa relação, observem bem o painel que eu estou abrindo. Se eu, no momento em que a Cláudia não estiver, abrir a gaveta dela, mesmo desrespeitando o que ela definiu como regra, porque nós nos relacionamos bem, pegar essa arma, tirar essa arma e consumir com essa arma, eu pergunto para vocês, eu estarei agindo conforme a minha consciência está dizendo, de uma forma justa, dentro de um contexto que pode haver repercussões complexas, ou eu estarei sendo desrespeitoso com o que ela colocou como regra? Isso é só para colocar muita pimenta baiana no acarajé que vocês vão comer nessa manhã de sábado. Eu quero só dizer o seguinte, eu só estou propondo o seguinte, uma coisa é você fazer uma concessão justa de um relacionamento, de respeito. A outra coisa é você pode criar N outros exemplos que vão definir que, em nome de um bom relacionamento, eu vou abrir mão da verdade. Não faça isso, porque você vai se arrepender amanhã. Eu falei sobre abrir ou fechar a gaveta, e é óbvio que eu estou sendo extremista, dando apenas um colorido a um exemplo que eu repito. Podem acontecer milhões de outros exemplos no cotidiano. Agora, se você abrir mão da verdade para se inserir na sociedade, seja de um relacionamento ou da coletividade, você estará criando um conflito com a sua consciência. E esse conflito com ela vai te deixar amanhã de mãos vazias ou atadas. Reflitamos sobre isso, porque o preço que se paga para um mundo superior é um preço alto e que exige de nós esforços. Portanto, não dá para ser meia boca como cristão. Ou você ama a verdade e luta por ela, e eu repito, a verdade sob o ponto de vista pessoal. Porque você não tem o direito de impor a verdade para ninguém. Fiz-me claro? Mas sob o ponto de vista pessoal, se você fizer concessão com a besta, você vai ter que se ajustar com ela. Dizia Chico Xavier, quem se compromete com César, terá que se reajustar com César. O meu compromisso aqui, sob o ponto de vista do Apocalipse, é nos comprometermos com um mundo melhor. E para que haja um mundo melhor, eu preciso de trabalhar para que eu seja um homem ou uma humanidade melhor. E para a humanidade melhor, o exemplo é Jesus Cristo. Qualquer dúvida, qualquer, como é que eu falo? Não concordância, hashtag, ou melhor, www.jesuscristo. Alguma coisa. A Vânia está querendo dizer aí, Júlio. Você está falando aí do omissão dos bons, né? Não omitir. E só uma pinceladinha antes da Vânia falar, que é a definição de Kardec para o verdadeiro espírita, o espírita cristão, é aquele que aceitam, não só admiram
não só se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Vamos lá, Vaninha. Gente, a Vânia vai participar. Se tiver alguma pergunta, Denise, recolhe com o pessoal e me passa, por favor. Vamos embora. Oi, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. É o seguinte, você está falando aí, né? Nós estamos. É uma faca de dois gumes, porque 2 legumes. as máscaras existem e todos nós temos. Isso aí Sem dúvida. Isso é indiscutível. Todos nós temos. E nós buscamos, né? Temos que buscar a cada dia tirar uma máscara. Sim. A luta é essa, né? Cada dia tirar uma máscara. Com paciência. Com paciência, com equilíbrio, Sim. né? Cada dia tirar uma máscara. Aí agora você está falando aí da escolha das gavetas, tá? Das gavetas. E você quer usar o seu livre-arbítrio mexendo na gaveta da pessoa que vai cometer um ato impensado que pode trazer consequências para o resto de não sei quantas eternidades. E no caso aí não é nem impensado, né? Porque já está articulada essa história. Então. Aí, mas acontece que, e o livre-arbítrio dela? Sim. E o crescimento dela, da pessoa? Sim. Né? Você pode o quê? Fazer com que ela pense mais no que ela vai fazer. Sim. Agora, impedir que ela faça, aí eu acho que no meu modo de pensar, eu acho que você está impedindo que ela use do seu livre-arbítrio e do seu crescimento. E cada um a seu tempo, né? Sem dúvida. Entendeu? É isso que eu queria pôr. Porque cada situação ela abre para nós muitos ângulos. A questão é ter o bom senso de que numa pirâmide, se nós temos as 4 faces, o objetivo é atingir a culminância, o topo da pirâmide. Então você tem a verdade, você tem a sabedoria, você tem a prudência, mas você tem a coragem. Coragem tem a ver com virilidade. E não, a virilidade tem a ver com força interior. Então, para mudar o mundo, você tem que ser corajoso. Sem coragem, não se chega em lugar nenhum. Nós estudamos o leão, o símbolo, lembra? O leão, a águia, o homem e o... Saber, o ousar, que você fala muito aí, saber, ousar, calar e etc. Vamos embora, que eu estou numa outra vibe. Mas, ou seja, a educação, o processo de educação, ele tem a ver com a descoberta de fora para dentro, ou de dentro para fora, mas existem os recursos da providência que vêm de fora para dentro, certo? Então o Júlio vai fazer um estudo aqui, vocês estão convidados para a próxima terça-feira, ele vai falar sobre o processo evolutivo e as suas variações cíclicas e etc. Antecipei, Júlio? É isso aí? É isso aí mesmo. Aí. Pois bem. Pode continuar falando. Não, o estudo é seu. Mas então, ele escorrega, isso é mineiro, quiabo, sabão, mas vamos embora. Então é o seguinte, existe aquele grupo, tem um texto que nós até sugerimos para você, que é a aristocracia intelectual. É um texto de Kardec que está no livro Obras Póstumas, que deve ser lido com cuidado, porque tem coisas ali que não é do Kardec. Mas vamos embora. Aristocracia intelectual. Nesse texto nós vamos compreender o seguinte, em síntese, que existem 3 grupos, que a gente já trabalhou ele aqui no Apocalipse. Lembram? O átrio do templo, tem a turma que está do lado de fora do átrio, tem aqueles que estão passando pelo átrio, estão entrando para dentro do templo, e tem os que já estão no templo consolidados, em busca de compreender as testemunhas, e já querem testemunhar também. Pois bem, o grupo que está do lado de fora é um grupo que está assim, com a arma na mão, brincando até de suicidar. Nesse exemplo que eu coloquei. Indiferente, rebelde. Alguns são empurrados pela massa. Não conseguem ter um diálogo de profundidade. Conversas sempre superficiais, para não dizer que existem aqueles que estão intoxicados por algo que é incompreensível, que é a ignorância no mundo atual. Não consegue discernir A mais A ou A mais B. Não consegue. Então,
existem aqueles que já estão num processo de prova, de expiação, em busca de uma regeneração, de uma consciência que tem que se autoeducar. Então, quando a gente dá um exemplo, é óbvio que a gente limita a conversa. Mas eu quero então dizer que no exemplo que eu dei, ele é uma expressão que fala das responsabilidades que estão nas nossas mãos. Vou ser mais prático. Você, como mãe, quando a criança está dando os primeiros passos, aquela época da aflição, né? Agora vai. Não, agora cai. Não, agora vai. Lembram disso? Você tem que quase que conduzir, até adquirir firmeza para andar sozinho. Não é assim? Então, existem casos que estão sob a nossa responsabilidade. E que se você julgar que o processo da educação para ele é o mesmo método a ser adotado para aquele que já está diante de responsabilidades, que compreende o mecanismo da vida, você pode amanhã se arrepender duramente. Porque existem situações que, se você, inclusive, não chegar a levar o indivíduo para uma internação, você será responsabilizado amanhã, se ele estiver prestes a cometer algo de muito grave que está sobre a sua visão. Agora, se ele tiver que suicidar, porque mesmo que depois você tirou o revólver dele, continua o mecanismo do livre-arbítrio e você não tem mais responsabilidade sobre o fato. Ficou claro? Eu coloquei uma situação extrema, que existem situações que estão na sua mão. E que a indiferença, ela se torna gigante quando se percebe o tamanho do buraco. E estamos num momento, Vânia, eu sei que a sua intenção era outra, mas eu estou aproveitando, porque todos os dias chega um telefone, uma notícia de alguém que tirou a vida. Eu trabalho em comunidade, eu atendo famílias no centro espírita. E o índice de suicídio é alarmante. Então não foi à toa, não estava no script citar o exemplo do revólver, da arma, né, do suicídio, não estava, surgiu, e se surgiu nós temos que explorar o assunto. Lógico. Nós não podemos pecar pela indiferença. O Júlio cita muito o Livro dos Espíritos. 932, ó. Não, Júlio. O mesmo Espírito pegou eu e você. Lógico. Então tome as rédeas. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Inclusive aquele que é da sua relação pessoal, que vai pegar uma arma de fogo, você está no ambiente, convive com ele, e você não pode se omitir. Não pode se omitir. Os bons são tímidos. É preferível pecarmos pelo excesso de zelo para com o próximo do que nós pecarmos pela omissão. Porque por excesso de zelo não tem... Você vai ser imputado, entre aspas, pelo excesso de zelo, não. Mas se você for omisso, sua consciência, no plano espiritual, vai te acusar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vou dar um outro exemplo. Não estou falando de você não, meu amigo. Estou falando do Livro dos Espíritos. Não, estou falando do Livro dos Espíritos, Vânia, calma. Observem bem que interessante. Nós atendemos um caso em que o ato chegou aos seus fins, o objetivo. E o coração, que desesperadamente nos procurou, se sentia culpado. E qual foi o trabalho? Em dizer que não tinha responsabilidade nenhuma, porque tem o livre-arbítrio, certo? Só que o assunto ele é tão complexo porque ele reverbera e ele muda até o ambiente aqui. Vocês estão percebendo? Já mudou. Em casa, pode estar tendo desconforto de alguém que está vivendo essa situação. Porque eu estou falando de responsabilidade. A doutrina espírita fala de cuidado. Mas a doutrina espírita também fala de amor. Então você tem várias maneiras, inclusive, de tirar uma arma de alguém. Você pode tirar com o mesmo frisson da violência e do desequilíbrio,
como você pode esconder aquela arma com a dose de amor que o indivíduo nem vai perceber que você fez. Então, tudo depende de como fazer. Agora, repito, uma gota de amor é suficiente para mudar o oceano. Uma gota de amor é suficiente para alimentar milhões de pessoas. Então, se nós temos um grupo, e eu vou dar uma dica de um livro para vocês pesquisarem, Autonomia, do Paulo Henrique Figueiredo. Tem um texto que ele traz a experiência de crianças. Crianças com até 3, 5 anos de idade brincando de bolinha. Elas estão naquele mundinho brincando com a bolinha. Essa experiência do Piaget. Elas não têm regra, elas não observam as outras crianças que estão brincando com bolinha, elas estão no mundinho delas. Chega uma outra etapa, várias crianças brincando de bolinha, elas vão começar a se interessar com as outras crianças brincando com bolinha. E é óbvio que aquelas outras crianças que são mais velhas já imputaram ali até uma regra. Brinca-se de bolinha assim. Então a mais nova, ela vai entrar no circuito interessada na regra. E ela não discute a regra. Essa é a chamada heteronomia. A primeira fase é da anomia, não existe regra. Existe nulidade moral ou intelectual. Ok? Nesse segundo grupo, é o grupo que a maior parte da sociedade se encontra. Crianças que estão lidando, aprendendo que o mundo tem regras. E essas regras são colocadas pela experiência dos mais velhos. Então é complexo a gente trabalhar o sistema da autonomia moral, da educação que parte de dentro para fora, por escolha, por opção, por amor ao dever, portanto vontade, consciente, para dizer assim, eu vou carregar essa cruz porque eu preciso dessa cruz. Isso é um percentual muito pequeno no atual estágio evolutivo do planeta. E isso vai nos mostrar por que existem regras, por que nós vamos estudar a besta daqui para frente, que a besta ela pode estar simbolizada nos grandes impérios. A Babilônia, Roma, o império, nós podemos citar aqui, embora ele faça parte do processo, mas o imperialismo que se fundamentou na Idade Média, com as monarquias, o ápice da França de Luís XIV, não é? O ápice da França de Luís XIV. Por um outro lado, o ápice do Império Hispânico Germânico, que começou com os reis católicos, com a rainha Joana, que casou com Felipe o Belo, os Habsburgos que vieram para a Espanha, e a Espanha se tornou potente, o potente império do século XVI, o maior império, que inclusive dominava a maior parte da América. E aí surgem movimentos para superar esses sistemas. Eu falei para o Júlio que eu tenho estudado a vida de Simão Bolívar, me deparando e me curvando ao grande libertador da América, Simão Bolívar. Ele libertou praticamente a América do Sul inteira do jugo espanhol. O exército dele chamava os patriotas. Deram a vida. E a história é muito interessante, porque quando eles conseguiram, aí foram ver que o povo não tinha maturidade para administrar. Aí virou um outro caos. Virou um outro caos. Então, nós tivemos a ascensão do Império de Napoleão, Roma nos tempos modernos, e isso se espalhou com outros sistemas que se instauraram, e a besta vai trabalhar tudo isso. Eu não vou nominar por enquanto. Mas esses impérios, todos foram ruindo por movimentos evolutivos, que essas testemunhas, elas vão irradiando, elas vão contagiando com muito amor, embora nós não conseguimos ver na prática. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi um movimento contrário à ascensão do fascismo
do nazismo, a queda da Rússia comunista no ano de 82, com um símbolo de Chernobyl. São movimentos que essas testemunhas, que a princípio estão mortas, espalhadas nos átrios, ou do lado de fora, na praça, é o texto que a gente vai trabalhar semana que vem, que dá uma sensação que está tudo errado, que está tudo no chão. O símbolo da besta, da prostituta, com a igreja que se transforma em igreja pagã, tudo começou lá atrás, com o catolicismo, que tinha a igreja mística e a igreja pagã. Qual que é a igreja pagã? É o símbolo que caracteriza o nosso mundo atual, que foi sendo construído no tempo. Então hoje a gente diz assim, sociedade moderna, materialista, utilitarista. O materialismo e o utilitarismo que é fomentado pelo egoísmo, e que vai redundar na ganância, na ambição, na corrupção, na tentativa de destruir os princípios éticos, morais, a história, a tradição. Quando a gente, por exemplo, cita as tradições antigas, como a do Egito, citamos os druidas, perguntem para esses jovens, para a geração que está aí no mercado acadêmico, o que eles conhecem de filosofia, sob o ponto de vista moral, porque a filosofia tomou o rumo da filosofia materialista, consumista. Tanto que no nosso Brasil não se discute mais filosofia nas escolas. Como é que você vai estruturar um novo mundo sem discutir a ética moral? Aí surge um movimento contrário, que é reativo, e que muitas vezes nos deixa em pânico, mas é extremamente necessário que aconteça, que são as reações contra a este materialismo. Aí elas brotam de formas mais complicadas, frutos teratológicos. Por exemplo, atualmente, no mundo inteiro surge um movimento chamado conservador. Ele tem N nuances, mas uma das essências desse movimento é um grito que estava, uma voz que estava abafada por uma série de acontecimentos históricos, em que os valores morais foram jogados na lata de lixo. Então aí brota uma necessidade de um conservadorismo que também vai para as raias do radicalismo. Mas é um processo natural para se chegar lá na frente, e é o que a gente vai discutir, que é a Igreja Universal. Ou seja, a unidade da sociedade, a unidade como um ser coletivo, a humanidade que se pauta na fraternidade, no respeito, mas que passa pela verdade, pelo conhecimento. Se não conjugar tudo isso, não há uma organização perfeita, como André Luiz fala que existe no mundo espiritual. Pegaram aí? Então é muito complicado. Então, no conservadorismo é muito comum, no meio dos jovens, ou de alguns, eu vou chamar de velhos porque eu estou dentro, alguns velhos que foram jovens, que continuam ainda com a mentalidade dos anos 80, né? Ou da brilhantina de John Travolta, que qualquer movimento conservador é tido como moralista. Porque o que ficou em moda? Aqui no Brasil, por exemplo, uma contracultura que a gente chama de cultura. Qual que é essa contracultura? É tudo que destrói o belo, o ético, o estético, o justo. Isso é contracultura. Aí você vai encontrar esse movimento da contracultura, que foi abraçado por um sistema que se instaurou e que vai demorar talvez séculos para mudar. Aonde é divulgado o quê? O sensualismo. Isso é cultura brasileira. Você é brasileiro. Graças a Deus, como eu. Eu pergunto para você, você me responde depois do estudo. Você é feliz com o que eles divulgam de cultura brasileira? Aquela cultura exótica, que é pautada em músicas que não são músicas, em letras que não dizem nada. Você é feliz em alguém dizer lá fora que a cultura brasileira é a cultura da ignorância?
porque nós desvalorizamos a nossa própria língua, que é uma das mais majestosas, mais ricas. Você é feliz quando alguém diz que o nosso povo não é patriota? Porque o hino nacional, hoje, ele foi tão banalizado que ele não impõe mais respeito. Então, como que nós podemos querer uma sociedade justa se começa por nós mesmos que não amamos o nosso país, o lugar que nós somos acolhidos? Você é feliz de saber que a cultura brasileira favorece o sexo banalizado, aonde as mulheres, de uma forma glamourosa, se tornaram simplesmente um símbolo do prazer de uma sociedade machista? Mulher objeto? O movimento ele é tão esvaziado em termos de intelectualidade e de filosofia que a própria mulher valoriza. A própria mulher, ela fomenta um movimento que é completamente ante os princípios mais nobres da alma. E eu não estou falando aqui de moralismo, que você não pode usar mini saia, que você não pode usar biquíni. Não olhe para o que eu estou dizendo sob o ponto de vista externo. Não estou falando disso. Nós estamos falando do que remonta à intimidade, respeito. Ninguém se sente bem desrespeitado. E eu não vou entrar aqui em discussões sobre racismo, não vou entrar em nível de preconceito, porque a gente acaba limitando uma ideia que é muito mais ampla do que a gente pode perceber que os filósofos trabalhavam lá atrás. Que Jesus trabalhava de uma forma tão magnífica, com tanta bondade e com tanta sabedoria. Jesus não falava para branco ou para negro. Para dar só esse exemplo. Jesus falava para o homem. Ele falava para a humanidade. Somos nós mesmos que definimos o discurso, que é escravocrata. Somos nós mesmos que alimentamos a diferença das classes. O próprio discurso, ele é preconceituoso, ele é limitador. Pegaram aí? E as pessoas discutindo isso e morrendo e matando por princípios filosóficos que não têm nenhuma substância que nos fala de imortalidade. O assunto não é simples, ele é delicado. Nós promovemos essa reflexão antes com o Júlio e falamos assim: Júlio, hoje será um dia muito especial para o nosso coração, porque nós vamos olhar para um espelho. E esse espelho reflete quais são as nossas necessidades. Porque a besta, amigo, ela está dentro de você. Mas essa besta, ela também cospe fogo na sociedade, que é um lugar que nós habitamos, que fala do que nós precisamos e que diz o que nós fazemos. É a sociedade. Por isso é que eu costumo dizer que é muito fácil a gente ficar em pânico e atirar pérola ou pedras lá em Brasília. Eu prometo que não falo de política. Prometo. Mas é muito natural que a gente jogue todas as pedras em Brasília. Aonde está, em tese, reunido um grupo de homens que decidem o destino de milhões, de centenas de milhões de pessoas. E o que eles têm feito representa exatamente tudo que tem a ver com indignidade, com ausência de ética, de bom senso, de equilíbrio, de lucidez, de sabedoria, inclusive de intelectualidade histórica, porque se repete erros, se justifica de todas as maneiras. Observe o que nós fizemos da sociedade. Existem profissões que representam exatamente essa nossa sombra. Quer uma delas? Eu vou arrumar um problema. Talvez processado pela OAB. Os advogados. Por quê? Em nome de defender alguém, eu abro mão do que é o justo, do que é o correto, para tentar provar o improvável e convencer pessoas. Eu estou abrindo mão da verdade íntima. Um dia eu vou me lembrar que eu fui mentiroso, que eu me corrompi, mesmo em nome de querer salvar a vida de alguém. Pegaram aí? Como que o assunto é complicado? – Fala, Cláudia. Cláudia quer falar, Júlio.
Agora nós vamos respirar, beber água, porque eu tenho que caminhar aqui para finalizar o estudo. Você já achou aí o texto? Então vamos lá, Cláudia. Vamos lá? Esse estudo das manhãs de sábado, eu venho dizendo que ele é revolucionário, ele mexe com as bases, principalmente quando você olha para dentro, que eu acho que eu tenho certeza, é o principal objetivo dele. Ele muda todas as concepções. Quando você coloca o olhar para Brasília, eu sei que foi um exemplo, que tudo está errado, que tudo... A todo momento ele nos chama para nos recolher e olhar de dentro para fora, porque nós temos responsabilidades coletivas o tempo inteiro, como Brasília tem. Você é chamado a participar de um conselho escolar, onde seu filho estuda para ver as bases da escola. Você é chamado para uma reunião de condomínio, onde as bases da sua moradia, do grupo, do agrupamento ali, você é chamado a discutir. E um processo revolucionário com a Constituição de 1988, que ela introduziu, a importância dos conselhos, os conselhos de saúde, os conselhos da criança e do adolescente, conselho tutelar, conselho de moradia, são inúmeros. Então, quando você começa a ver que a besta lá fora é alimentada pela que está dentro, você começa a tentar fazer um movimento de base, de olhar para si. E você vê quantas oportunidades, a todo tempo, a gente é conclamado a participar, a seguir junto, a ajudar a construir. E muitas vezes a gente fica na posição de espectador, atirando a pedra, criticando e desorganizando, né? Então, essa questão trazida pela Constituição de 88, uma base maravilhosa, e tudo isso tem a ver com o nosso estudo, com a mudança de perspectiva, mudança moral, de visão. É um estudo assim, grandioso que mexe com todas as bases da humanidade e da espiritualidade, enfim, de grande proveito para todo mundo, né? Cláudia, muito obrigado, Cláudia. Você me salvou. Porque a gente entra em cada senda aqui, meu amigo, em cada fenda. O que ela está dizendo ali que nós temos a besta materializada e nós temos movimentos de expansão da solidariedade na Terra na Carta Magna, por exemplo. Sim. Então existe até uma dicotomia no Brasil do que está posto em relação à própria Carta Magna. Nós vamos trazer Emmanuel, que na introdução do livro As Quatro Babilônias. As Quatro Babilônias é um livro que foi lançado na década de 30 por um engenheiro paulista que usou um codinome Marius Coeli. Esse livro, ele trouxe muitas reflexões para os acadêmicos da época, e o presidente da Federação Espírita Brasileira, na época, inclusive, escreveu 2 artigos no Reformador, e eu me refiro a Guilhom Ribeiro, que foi um intelectual muito respeitado na época. Guilhom Ribeiro, que nós temos a tradução dele, a tradução das obras espíritas. O primeiro tradutor, a tradução que ficou popularizada foi do Guilhom Ribeiro. Há pouco tempo é que surgiu o Noleto, que trouxe outras versões um pouco mais ajustadas ao tempo. Mas Guilhom Ribeiro escreveu um artigo sobre esse livro, As Quatro Babilônias, como uma chave a ser usada para se combater a besta. É uma obra que vocês vão achar na internet, não acham ela mais... enfim, porque eu acho que ela nem foi editada, ela foi impressa por uma gráfica. E o Espírito Emmanuel, ou melhor, eu acabei não explicando direito. Quatro Babilônias é uma interpretação dada sobre as equações do livro Apocalipse. E ele faz um recorte histórico muito interessante. E o que é muito valioso lembrar, que o livro foi escrito antes da Segunda Guerra Mundial. E ele faz previsões extraordinárias, inclusive a que eu acabei citando aqui, como a queda do grande Império Russo.
com Chernobyl. Ele dá a data, 1982. E foi preciso a definir que os acontecimentos, sob o ponto de vista histórico, universal, eles estão acontecendo em função de ciclos históricos que são coordenados dentro de um planejamento espiritual. Então, esse momento que nós, quando falamos dele, o ambiente fica efervescente, é natural, ele foi previsto. Porque os espíritos trabalham com probabilidade. Então, se você tem um lugar, por exemplo, que tem muita gente confusa, muita gente desorganizada, com ausência de informação, de intelectualidade moral, se você soltar, por exemplo, e consignar que esses espíritos fiquem num lugar determinado, é natural que se atraquem, que a anarquia se estabeleça. O Chico Xavier, como um médium muito seguro e respeitado, que não acertou 100% do que disse, diga-se de passagem, e eu estou falando que o Chico Xavier era um ser humano, que cometia erros, como você. Ele tinha uma missão muito importante, e ele se destacou porque ele fez essa missão. Agora, daí você, ou o idólatra, querer colocá-lo na galeria dos... é uma outra conversa que não nos cabe aqui agora. Mas o Chico Xavier, certa feita, disse, lá na década de 50, ele estava no Rio de Janeiro, numa banca de revista. Nessa banca falava sobre o carnaval, nas manchetes. O Chico, com amigos, vê a manchete e diz assim: ah, o carnaval, não é? Pois é. Os espíritos amigos têm nos dito que futuramente o carnaval será visto de uma forma a criar uma grande confusão na sociedade. E esse carnaval vai invadir todos os lares. Ele falava, inclusive, do veículo, da televisão e hoje da internet. Mas ele disse mais, que muitos espíritos que se encontravam em regiões de confinamento, regiões espirituais de, vamos dizer assim, de arrependimento, mas ao mesmo tempo de reparação, que possuem, inclusive, cárceres. O mundo espiritual tem cárcere. Esses espíritos viriam para a Terra, pelo fenômeno natural da reencarnação, porque, inclusive, a população ia aumentar muito. O Chico disse isso, e que, inclusive, o carnaval, que o povo estava vendo ali, era uma festa muito infantil, perto do que viria no grande futuro, aonde as pessoas ficariam extremamente perplexas com as cenas. E que seria, inclusive, num tempo que as pessoas teriam medo de sair de casa. Um tempo de violência, um tempo de contradições, um tempo de muitas guerras, sob o ponto de vista moral. O Chico, lá no Pinga Fogo, que foi objeto até de interpretação pé da letra, Chico, na década de 70, no meio da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, o Chico falando, não, os benfeitores têm falado que se o homem passar por esse processo dessas guerras, estava todo mundo em pânico. Você vê e não contextualiza. As pessoas estavam em pânico na época, com medo de uma bomba atômica disparada pelos Estados Unidos ou pela União Soviética que destruiu o mundo. Aí o Chico, se os homens já pisaram na Lua. Não, pisou na Lua foi um marco universal. Uma coisa assim. E que ia marcar a mudança. Gente, nós estamos no ano de 2019. Os avanços tecnológicos aconteceram, não houve guerra, a Guerra Fria acabou, em tese, pode até voltar. Mas a definir o seguinte, que tudo que nós estamos vivendo aqui agora, na verdade, de uma certa forma, foi previsto pelos espíritos em décadas do século XX, que nada mais são do que interpretações de uma grande profecia que foi apresentada por Jesus, porque na época de Jesus os profetas faziam profecias. Existem charlatões, como existe até hoje,
em todos os setores. Charlatão tem para todo lado. A moda da casa. Mas existem processos que são sérios. A profecia dos Espíritos sobre o tempo que nós vivemos, quem trouxe foi Jesus, o sermão profético. Naqueles tempos o amor se esfria, falso profeta, falarão de guerra, de rumor de guerra, mas ainda não é o fim, não vai ficar pedra sobre pedra. O que está acontecendo hoje, amigo? A pedra do templo, as pedras, elas estão sendo derribadas. A Cláudia usou a palavra revolução, que é uma palavra que inclusive é objeto de alguns vídeos que fazemos no canal Gênesis. A revolução que Kardec preconizou é a revolução moral. Não tem a ver com a anarquia. A revolução não tem a ver com combates como foi a Revolução Francesa. A revolução que o Espiritismo inaugura é a revolução moral. Então nós estamos reunidos no Centro Espírita, e muito especificamente no sábado, com o estudo do Apocalipse, que é um estudo que tem um tônus energético, magnético diferente. Tem sim. Vocês acompanham os nossos estudos durante a semana? Cada um tem uma especificidade. Você vai falar do Chico e aquela candura. Cartas de Paulo, aquelas reflexões assim mais filosóficas. Livro dos Espíritos. O Apocalipse é diferente. Porque, na verdade, eu posso dizer hoje, com a maior tranquilidade, que o Apocalipse é como se a gente fosse abrindo a torneirinha durante a semana, e quando chega no sábado, o chuveiro é aberto. Não é nem chuveiro. Sabe aquela cachoeira que tem lá no Véu da Noiva? Não, esse aí é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. O que é Véu da Noiva? É Foz do Iguaçu. As cataratas do Niágara. Então vamos ampliar. Pois bem, então, amigo, é desaguar de muitas coisas. Porque nós estamos, na verdade, tentando entender o que tem a ver com semana profética, que é a semana que estamos vivendo, cada dia 1000 anos, não foi à toa que no início nós falamos dos 4000 anos com a raça adâmica, 2000 anos com Jesus, passou mais 2, 6 mil anos. 2019 só tem 19 anos que o babado começou mesmo, porque nós estamos no último dia. A definir, então, que nós temos 1000 anos pela frente. Você está esperando que as coisas vão mudar de uma hora para outra? Não. Mas é muito importante que a gente entenda que falanges do mundo espiritual estão se reunindo para promover esse debate aqui na Terra. Então, eles te convidaram para o estudo do Apocalipse, chamaram o Honório lá atrás, Emmanuel convocou o Honório Abreu. O Júlio falou hoje no carro uma coisa, um pensamento que, para mim, só me fez recordar do período que eu vivi com o Honório Abreu e mais dezenas de pessoas. Quando, no final dos anos 90 e toda a década do início dos anos 2000, nós estudávamos com o Honório Abreu a evolução. E quem coordenava aquele trabalho nas manhãs de sábado, era o benfeitor Emmanuel. Emmanuel, esse evangelizador do Brasil, que chegou aqui em 1547, ficou conhecido como Padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel tem nos convidado para reflexões de profundidade, mas não sobre o ponto de vista místico, político, tradicional. Não. A reflexão, ela tem que ter como chave a ser usada a doutrina, para a gente passar pelos pórticos do Evangelho. Porque o amor do Senhor Jesus é que nos une. Não é a informação. Não é o debate acadêmico, intelectual ou religioso. É o amor que nos une e que, inclusive, no dizer de Paulo, nos constrange. Porque o amor do Cristo nos constrange. Em que sentido? Que ele nos ama tanto a todos nós, que ele não nos pede nada. Ele não exige absolutamente nada de você. Tanto é verdade, como a Vânia lembrou, os princípios da educação que objetiva a autonomia, que é o último estágio da educação. Criança no início, anomia, depois heteronomia, que ela precisa de regra, e vamos chegar no terceiro estágio, que é da autonomia, educação das escolhas.
Escolha própria e responsabilização. Aonde os benfeitores da vida maior, inclusive, vão saindo de cena. Se vocês quiserem acompanhar o estudo que eu fiz ontem sobre Emmanuel, nós trouxemos um texto do próprio Emmanuel falando sobre o papel dos guias espirituais, que não é um papel de entrar na intimidade sua e muito menos da coletividade para definir o que tem que acontecer. Eles trabalham com probabilidade. Então lembrem, o umbral foi aberto. Vocês gostam da palavra umbral, não gostam? Eu já me preparo. Ok. Então o umbral foi aberto. Bilhões de espíritos estão reencarnados, advindos das regiões umbralinas. Eu conversava sobre história com a minha filha ontem, e ela, muito incisiva sobre o que aconteceu lá naquele período, ela falou, esbravejou, falou assim, ô filhinha querida, fomos nós. Tá vendo que eu te digo que eu não presto? Somos nós. Só que você não pode olhar para o que aconteceu lá atrás com a visão de hoje. Não pode. O Filipe II, Júlio, eu vou falar isso em primeira mão. O Filipe II, que foi considerado o grande imperador do mundo moderno, ele era o rei de Espanha, foi citado aqui agora. Filipe II é Honório Onofre de Abreu. Da Invencível Armada. Então, quem foi o braço direito de Honório Abreu? Foi quem instaurou a Inquisição lá na Holanda. Porque eles eram, o Império Hispânico-Germânico era fundamentado no catolicismo radical. Catolicismo dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A filha desse casal, Joana, é Chico Xavier, que está conosco, nos ajudando a entender o papel de Jesus, não sob o ponto de vista do constrangimento, da coação, mas o papel de Jesus sob o ponto de vista libertador, libertar consciência. Duque de Alba, quem implantou a Inquisição na Holanda, porque a Holanda, na Holanda, como em muitos pontos da Europa, surge o movimento da reforma, da luta contra a igreja, os reformistas, com Lutero, e isso se espalhou. Considerados os huguenotes na França, quantas milhares de pessoas foram mortas nas ruas de Paris porque eram protestantes, protestavam contra o sistema. E alguns deles na Holanda. O que Felipe II mandou fazer? Abafar a contra-reforma que estava acontecendo na Holanda, porque a Holanda era de domínio espanhol. Quem vai para lá e instaura um tribunal? Fernando Álvares de Toledo, o Duque de Alba. Eu citei o nome dele aqui no início, porque foi ele que organizou esse livro. Eu estou me referindo a Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha usou da mão de ferro e instaurou um tribunal que ele era um homem justo, mas ele estava sobre uma crença, obedecendo os ditames de um rei. Muitas pessoas foram mortas e torturadas, ele acompanhou cada processo. Não era um tribunal de exceção, era um tribunal oficial. Ele acompanhou cada processo. Está o Arnaldo Rocha hoje aqui conosco, estudando o Apocalipse, falando de Evangelho. Aí se eu perguntar, e nós? O que nós fizemos? A divina providência não nos conta. Não permite que a gente acesse. Por quê? Aí vem a outra questão. Para quê? Detalhes tão pequenos de nós dois? Isso é por Roberto e por Erasmo. Nós não precisamos dos detalhes. Nós precisamos de entender os recortes da história, encaixar no tempo atual e verificar que nós fazemos parte dessa legião de espíritos que saiu do umbral. E que muitas vezes você se pega na sombra, na máscara, ok? Fazendo ainda aquelas coisinhas atrás da moita, da pilastra, olhando se tem alguém vendo. Porque, na verdade, nós temos uma necessidade da inserção social, mas, ao mesmo tempo, você não abre mão de alguns prazeres. Não é? Sabe aquela história? Não, esse dinheirinho aqui está ali na cadeira do ônibus. Na cadeira do ônibus não é de ninguém. Então, eu pego para mim. Existem alguns países do mundo que o dinheiro é devolvido. Pegaram aí?
Não, eu sei que vocês não pegaram a moeda. Vocês captaram a ideia? Então, o que é ética? O que é verdade? O que é princípio? O que é moral? A moral, amigo, é você estar bem com você mesmo. É a sua consciência. É isso que é valioso. E nós não podemos abrir mão. Por isso, se você já descobriu a máscara do rei Momo, do palhaço, não é? A máscara da rainha, ou do líder, é melhor você deixá-la de lado e ser você mesmo, sob o ponto de vista da verdade. Se apoie no que a sua consciência está dizendo. E mesmo que você tiver que ser rejeitado pelo grupo social, seja você mesmo. Porque o grupo que rejeitar a sua essência, porque preferem a sua máscara, esse grupo está te enganando. Porque esse grupo te conhece. Você acha que está enganando eles, mas esse grupo te conhece. E muitas vezes diz para você acreditar na sua própria mentira, porque aí ninguém sai do lugar. Fica todo mundo fazendo as mesmas coisas e o mundo continua cheio de problemas. Porque não estamos a fim de enfrentar face a face a realidade que vai mudar o sistema. A besta é insinuosa. A besta é poderosa. Esta besta se chama egoísmo. Abra mão dele, abraçando a causa do Evangelho. Semana que vem, nós vamos falar mais de Emmanuel, que vai reverendar o livro As Quatro Babilônias, dizendo que as falanges espirituais estão reunidas sobre a palavra de Jesus para nos oferecer a chave da revelação. E núcleos do bem se espalham sobre o planeta, porque a espiritualidade conta com mãos e corações valorosos, que dão a vida para mudar o mundo, a partir de si mesmos. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. E eu disse que a aventura hoje... Me recorda Roberto Carlos. Percorrendo a história. Ritmo de Aventura. Lembra dessa música? As Estradas de Santos. Hein? Pois bem. Então é uma aventura muito rica de emoções. São tantas, não é verdade? Então um beijo no coração de todos. Desejo um bom final de semana. Que na próxima semana estejamos novamente reunidos para estudar a doutrina espírita e o Evangelho. Eu termino pedindo que vocês compartilhem o vídeo, dê um like para ajudar o nosso trabalho, acionem o sininho de notificações para que vocês possam ter as informações dos vídeos postados nos canais da Gênese e da Rede Amigo Espírita. E assim, nós vamos encerrar pedindo que Regina faça a prece final por nós, dedicada também aos nossos amigos que estão em regiões de sofrimento, reparação, arrependimento. E como aqueles que endereçam os nomes para as nossas orações, para o nosso ciclo de tarefas de atendimento espiritual à distância, que é um dos pilares, é uma das tarefas que essa casa tem um compromisso. Orar, vibrar, auxiliar no saneamento psíquico do planeta, que anda muito intoxicado, porque nós mesmos alimentamos essa intoxicação. Está na hora de mudar. Pense diferente e faça a diferença. Vai a dica. Regina, faça a prece final por nós. Muito obrigado, até a próxima. Agradecemos mais essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos, fazendo esse estudo que tanto nos ajuda. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que sempre estão conosco, nos guiando, nos intuindo. E pedimos, ó Pai, por todos nós que ainda nos arrastamos nos enganos que o egoísmo nos concita, e que a vossa luz, o vosso amor,
e a compreensão de nós mesmos possa aumentar dia a dia. Pedimos por nossos irmãos em sofrimentos, por todos aqueles que sofrem do espírito e do corpo, pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, física e emocionalmente, pelos nossos irmãos suicidas, que a vossa luz e o vosso amor, e principalmente a esperança em dias melhores, possam ser nossos companheiros. Que assim seja. Obrigada, Senhor.